Olá! A acusação formal por crime de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer vai ser apresentada hoje pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça, que é o deputado Sérgio Sveiter, do PMDB. O presidente foi acusado pela Procuradoria-Geral da República com base nas delações de executivos do grupo JBS. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. A Assembleia Legislativa comemora 85 anos da Revolução Constitucionalista de 32. Tribunal de Justiça de São Paulo relembra o julgamento de um dos responsáveis pelas mortes dos constitucionalistas Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Projeto de lei em tramitação no Legislativo quer criar o Dia Estadual de Conscientização contra o Câncer no Estômago. A partir de agora no Jornal da Assembleia. Fim de semana foi de comemoração na região do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. O público aproveitou o dia para assistir às homenagens pelos 85 anos da Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932, o maior movimento cívico para os paulistas. O desfile em frente ao obelisco do Ibirapuera marca as comemorações pelos 85 anos da Revolução de 1932. Carros modernos, aqueles usados pelos militares que lutaram contra a ditadura e em favor da democracia. Uniformes bem diferentes dos atuais, mas com a mesma simbologia de coragem. E a medalha representa, o reconhecimento a tantas personalidades da nossa Polícia Militar, do Exército, da Marinha, o prefeito vai receber também, pessoas da sociedade que se destacaram em fazer São Paulo melhor. A comemoração continuou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no plenário Juscelino Kubitschek. Alunos da Escola de Soldados encenaram o ato político no centro da cidade em 23 de maio, em que 4 estudantes foram mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A morte deles deu início ao movimento MMDC e à Revolução Constitucionalista em 9 de julho de 1932. Herói de 32. Para mim, no 9 de julho é mais importante até que o 7 de setembro. Por quê? Porque em 32, homens que nem Ibrahim Nobre, Guilherme de Almeida, Pedro Toledo e muitos outros deram um exemplo de honestidade, de civismo, de ética. E isso nós não temos no Brasil de hoje. A solenidade foi convocada pelo presidente do Parlamento Paulista, o deputado Cauê Macris, do PSDB, a pedido do deputado Coronel Telhada, também do PSDB, que é o presidente da Comissão da Medalha. Nós estamos aqui não só para venerar nossos heróis, mas para homenagear cidadãos que se destacaram no seu dia a dia. Apenas 50 medalhas da Constituição são entregues por ano desde 1962. Inicialmente, a homenagem era para militares que participaram da Revolução de 1932, mas agora para pessoas que têm alguma representação na segurança pública do Estado. Entre os homenageados, o prefeito da cidade de São Paulo, João Dória. Recebo com muito agradecimento, com muita humildade, sabendo que devo cumprir o meu papel na qualidade de prefeito da cidade de São Paulo cada vez melhor. Também o jornalista Reinaldo Azevedo. Eu acho que esse é o espírito paulista, esse é o espírito paulistano também, da cidade, do estado. Então eu fico muito contente. Os deputados Carlão Pignatari, do PSDB, e Orlando Bolsoni, do PSB, foram os parlamentares que receberam a honraria. Hoje eu tenho a honra de vir aqui receber o convite do Coronel Telhada, essa importante homenagem para mim, para o deputado Bolsoni, que são os novos homenageados pela Constituição, pela Revolução de 32, pelos revolucionários de 32, Eles estão todos aí, os meninos, É uma honra poder ser homenageado, recebo com muita humildade e com compromisso de continuar defendendo a Constituição e defendendo o Estado de São Paulo. Também o responsável pelo Garra e DEIC, o delegado Palumbo. É uma honra, eu estou realmente emocionado, eu agradeço o Coronel Telhada por ter lembrado da gente, lembrado do Garra, lembrado da minha pessoa. E eu estou muito feliz mesmo, é uma honra ostentar essa medalha. Muito obrigado. A cerimônia foi encerrada com uma homenagem especial ao cabo da artilharia Rubens Bera, de 97 anos. Ele participou da Segunda Guerra Mundial.
Bom, daqui a pouquinho tem mais comemorações da Revolução Constitucionalista de 32 aqui no Jornal da Assembleia. E a Receita Federal abriu hoje a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Esse lote inclui restituições residuais de 2008 a 2016. Bom, quem tiver o nome na lista vai ter o dinheiro creditado em 17 de julho. Para saber se você faz parte desse lote, acesse o www.receita.fazenda.gov.br. A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa recebeu no dia 20 de junho, aqui na Assembleia, o secretário da Cultura do Estado, José Luiz Pena. O secretário falou sobre os principais projetos desenvolvidos pela pasta. Por mais de 2 horas, parlamentares e representantes de instituições ligadas à cultura questionaram o secretário sobre andamentos de projetos de sua pasta. Eu quero que vocês entendam que nós vamos tentar recuperar para a sociedade brasileira e especialmente a sociedade paulista a importância de uma casa que trata com pessoas animadoras culturais, sabe? É um momento que o Brasil precisa da autoestima das pessoas que estão produzindo cultura e arte no Brasil, porque isso pode ajudar muito a tirar a gente dessa baixa estima que estamos vivendo com tantas turbulências aí, corrupção e todas essas falações que a gente ouve, né? Para a presidente da comissão, deputada Beth Saão, do PT, a questão central é a orçamentária. A gente já vem há muitos anos buscando uma incrementação desses recursos na cultura. Não só na cultura, né, mas na educação principalmente. Infelizmente a gente não tem conseguido avançar e com isso perde-se coisas importantes. Por exemplo, nós temos museus aí que estão ainda fechados, como foi o caso do Museu do Ipiranga, levantado aqui pelo deputado Luiz Turco. Quer dizer, nós temos museus que estão em reforma já há bastante tempo e que ainda não foram entregues. E o secretário, pelo menos ele demonstrou uma coisa, um aspecto positivo. Ele é aberto para o diálogo, para a conversa com as forças políticas aqui da Assembleia. Nesse sentido, eu acho importante, porque a gente pode, quem sabe conversando, a gente consegue encontrar algumas soluções. Por parte do governo do Estado, nós vamos continuar o nosso trabalho de cobrar dele uma destinação maior de recursos para que os programas culturais do Estado possam efetivamente estar funcionando e ter uma amplitude maior. Previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o estado. São Paulo e região metropolitana tem aí um aumento de nebulosidade na parte da tarde. Pode chover em pontos isolados. A máxima chega aos 23 graus. Presidente Prudente e região, à tarde terá tempo aberto e sol. A máxima fica nos 27 graus. Araçatuba e cidades vizinhas vão ter tarde de tempo bom, com poucas nuvens no céu. A máxima chega aos 25 graus. São José do Rio Preto, as nuvens aumentam no fim do dia, mas não chove. A máxima é de 26 graus. Ribeirão Preto, a previsão é de uma terça-feira de tempo bom com aumento de nuvens no fim do dia. Mas não há previsão de chuva. A máxima também fica nos 26 graus. Você vai ver ainda nessa edição uma simulação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembra o julgamento de um dos responsáveis pelas mortes dos constitucionalistas Martins, Marigaia, Drauzio e também o Camargo. E um projeto de lei quer criar o Dia Estadual de Conscientização e Orientação contra o Câncer de Estômago. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. A cada ano surgem 23 mil novos casos de câncer de estômago no Brasil. Para chamar a atenção da população sobre o problema, o deputado Márcio Camargo, do PSC, apresentou o projeto de lei que cria o Dia Estadual de Conscientização e Orientação sobre essa doença. Sintomas causados pela doença na fase inicial dificultam o diagnóstico. O câncer de estômago é uma doença na qual o diagnóstico precoce tem papel fundamental. Nos pacientes que se apresentam com doenças mais avançadas, muitas vezes o tratamento é mais agressivo, exige uma enorme multidisciplinaridade, exige muitas vezes a combinação de tratamentos como quimioterapia, radioterapia e muitas vezes, quanto mais demoramos para fazer o diagnóstico e mais avançada é a doença, menores são as nossas taxas de cura, né? Piores são os resultados do tratamento.
Os casos de câncer de estômago estão em declínio em países desenvolvidos, mas na América Latina a mortalidade pela doença é alta. O grande fator de risco é a dieta, então a gente deve evitar defumados, salgados, se alimentar adequadamente com mais frutas, verduras, comidas mais magras, evitar refrigerantes, evitar grandes períodos de jejum, comer então a cada 3 horas. Então esse é um fator de risco, na verdade é um conselho, para evitar o câncer. Projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa propõe a criação do Dia Estadual de Conscientização e Orientação sobre o Câncer de Estômago, de autoria do deputado Márcio Camargo, do PSC. A preocupação é que muitos não procuram o médico, Tem aqueles sintomas, aquela dor e não vão ao médico, e constatado que um simples exame de endoscopia diagnosticado no começo do tratamento, a cura é 100%. Então a gente quer promover, orientar essa discussão junto com as associações, junto com o governo do estado, fazer campanhas educativas para isso. A Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina. A queda nas refinarias vai ser de 2% a partir de amanhã. O óleo diesel cai 1,7%. Mas o consumidor pode não sentir a queda no bolso porque o repasse depende dos comerciantes. Deputados paulistas querem saber quantos contratos com pátios de veículos existem no estado e também o conteúdo de cada um deles. O requerimento solicitando essas informações foi protocolado pela CPI que investiga irregularidades em pátios de veículos apreendidos em São Paulo. A reunião dos deputados da CPI dos veículos foi no dia 22 de junho. A reunião começou com 6 deputados efetivos presentes, além do deputado Roberto Trípoli, do PV. Ele sugeriu que seja investigado o tamanho real dos pátios e a metragem que consta no contrato. A maioria aqui decide. Eu acho que requerimento pode ser feito agora aqui no escrito, no papel aqui. Para o deputado Geraldo Cruz, do PT, a forma como estes acordos são firmados e as principais questões acordadas também devem ser alvos da investigação. Tem uma outra questão que está acontecendo nos pátios agora, que para você retirar teu veículo que foi apreendido, você paga todas as taxas que você estava, ainda paga o guincho para retirar o veículo do pátio. Segundo as denúncias que chegaram para nós, o carro, mesmo em pleno funcionamento, não pode sair de dentro do pátio rodando, ele tem que ser tirado guinchado de dentro do pátio. É mais um absurdo, quer dizer, você paga para entrar e paga para sair guinchado o carro. O deputado Geraldo Cruz também questiona as práticas abusivas e os critérios para a apreensão dos veículos. Você não pode tratar um cidadão comum igual um bandido. Você pega um sujeito que está roubando um carro, é um tratamento. Um sujeito que está trabalhando, que usou o carro para os seus fins de sobrevivência, não pode ser tratado dessa forma como muitas vezes é. Não estamos querendo que os carros andem irregular, mas nós estamos querendo dizer que não dá para tratar uma pessoa trabalhador, um cidadão trabalhador, com um ladrão, seja de carro, seja de moto, seja do que for. Não pode tratar igual. São tratamentos que têm que ser feitos igual como eles são. Ladrão é ladrão, trabalhador é trabalhador. Um requerimento pedindo todos estes dados será protocolado pela CPI. Pedimos para o Detran, pedimos para as delegacias de polícia, tudo que é ligado a pátio, para a gente ver a quantidade que existe, como são feitos os contratos, locação, onde esses carros são mandados, para depois a gente partir para a parte do interior, porque o interior, o que eu sinto, a população, lá que ela sofre muito com esses guinchos, com esses carros que são levados, as cobranças abusivas, então tudo a gente precisa saber, se é contrato, se é feito como um acordo, se é concorrência, que nós não temos muita noção. Então vamos começar por o zero é Detran, Procuradoria pedindo todos os contratos e a gente começa a correr para começar a CPI. Hora de conferir mais previsão do tempo aqui no Jornal da Assembleia. Em Marília e região, o sol aparece entre nuvens agora à tarde. A máxima fica nos 25 graus. Bauru e cidades próximas, a previsão é de tempo aberto com poucas nuvens. A máxima chega aos 26 graus. Na região de São Carlos também vai ter tarde de sol. A máxima fica nos 24 graus. Campinas e cidades vizinhas, a nebulosidade aumenta no meio da tarde. À noite, o céu fica nublado, mas a possibilidade de chuva é muito pequena. A máxima fica nos 24 graus. A encenação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Você vai saber como foi esse julgamento de um dos acusados pela morte dos manifestantes paulistas que obrigou a Revolução Constitucionalista de 32. Nós voltamos já já.
Tribunal de Justiça de São Paulo, uma encenação relembrou o julgamento dos responsáveis pelas mortes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O cenário dos assassinatos, a Praça da Sé, tudo isso aconteceu em plena luz do dia. Foi uma representação sobre os confrontos da Revolução Constitucionalista de 32. O pedido encenado pelos soldados da Escola Superior de São Paulo não deixa dúvidas. A população paulista queria uma nova constituinte. Na mesma praça, a reconstituição do confronto que tirou a vida de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A organização de toda esta verdadeira aula é do Sidney Lobo. Quem não valoriza o seu passado, o seu presente e o seu futuro não tem valor. O que nós estamos fazendo aqui é rememorar os valores do que aconteceu em 1932. 4 homens tombaram para que hoje eu, você e você que está aí do lado tivesse muitos direitos, inclusive um básico de ir e vir, que para nós é normal. Naquela época não tinha isso. Então, São Paulo em 32 parece que perdeu a batalha, mas ganhou a guerra, porque em 34 nós tivemos uma das maiores e melhores constituições que o nosso país já teve. Mas de onde vieram os disparos? De quem é a culpa? Cadê o assassino ou os assassinos? Um júri gabaritado nos dias de hoje tentam responder estas dúvidas. Aqui no Palácio da Justiça foi o palco dos grandes júris, dos grandes debates, onde Ibrahim Nobre, cujo busto se encontra aqui nesse plenário, fez grandes atuações. Aqui o presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Dimas de Beles Mascaretti, vai presidir o júri. O ex-presidente da OAB, Luiz Flávio Borges Lúcio, na defesa. E o ex-presidente da Assembleia na tribuna da acusação. Maravilhoso, doutora Elizabeth Sato de testemunha, Percival de Souza, Guido Palomba, vai ser um grande evento. E, sobretudo, a população vai acompanhar um debate histórico e jurídico. O objetivo é relembrar o que foi o movimento constitucionalista de 32, um momento histórico em que paulistas enfrentam o governo provisório de Getúlio Vargas, lutando por um Estado democrático de direito. O júri simulado trata das mortes dos 4 jovens no dia 23 de maio de 32, durante um confronto que também deixou 11 feridos. Um evento muito bem planejado, né, com todo esse clima da época de 32, para nós resgatarmos um pouquinho da memória daquela revolução que foi importante para principalmente mostrar que nós temos que respeitar a Constituição. Muitas pessoas morreram, lutaram, né, colocaram suas vidas, né, nesse objetivo de fazermos com que a Constituição no país seja respeitada. O deputado Coronel Camilo, do PSD, fez o papel de chefe da Força Pública. Veio totalmente caracterizado. É a primeira vez que eu participo de uma encenação do júri de 32, é uma honra muito grande. Vou representar o Miguel Costa, que era o comandante da Força Pública. Um momento muito bacana de civismo, de patriotismo e de cultivo da nossa memória de 32. O embate entre acusação e defesa durou 3 horas e meia. Ao final, por 8-4, o júri decidiu que a ditadura Vargas é culpada pelos assassinatos. O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, que interpretou o advogado de defesa, nunca teve tanto prazer em ser derrotado. Meu papel como advogado de defesa foi um papel muito difícil. Até conseguimos os votos aí, mas historicamente, sem dúvida nenhuma, não se pode, em hipótese nenhuma, defender ou absolver a ditadura Vargas pelo simples fato de se tratar de uma ditadura. As mortes não foram só as mortes em si, no plano físico, de findar a existência humana. Foram símbolos de mártires que inspiraram o movimento constitucionalista a levar São Paulo e o Brasil a um novo tempo de respeito à lei, de Estado de Direito. Bom, veja agora o que é notícia na edição de hoje do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os 85 anos de aniversário da Revolução Constitucionalista de 32 é a matéria de primeira página. A Revolução foi um movimento armado que tentou derrubar o governo Getúlio Vargas e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. O historiador Carlos Alberto Ungaretti Dias é o entrevistado da edição. Ele trabalhou por 32 anos na Assembleia e foi testemunha de diversos períodos políticos no país.
Outro destaque da edição de hoje é o projeto de lei que tramita na Casa e que prevê que todas as instituições de ensino de São Paulo tenham assentos adaptados para obesos. Para ler as notícias do Diário Oficial, você pode acessar a página da Assembleia na internet, al.sp.gov.br. Confira os programas inéditos que vão ao ar hoje aqui pela TV Assembleia SP. Excepcionalmente, às 2h30 da tarde, o Assembleia Repórter estreia mostrando o inverno em Campos do Jordão. Às 8 da noite, o jornalista Jorge Machado recebe o deputado Pedro Tobias, do PSDB, no Por Dentro da Política. Às 8h30, você vai saber detalhes de alguns projetos de lei que tramitam aqui na Assembleia. Às 9 da noite, no Assembleia Convida, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, recebe Dandara Ferreira, produtora, autora do documentário sobre a vida e a história de Gal Costa. E às 10 da noite, o Arena Livre recebe o presidente estadual do PT, Luiz Marinho, para falar sobre reforma política. Na bancada, os deputados Luiz Fernando Teixeira e José Zico Prado, ambos do PT. Mais previsão do tempo para outras cidades do litoral e também do interior de São Paulo. A tarde desta segunda-feira terá tempo parcialmente nublado em Sorocaba e região. Pode chover em áreas isoladas. No fim do dia, a máxima é de 23 graus. No Vale do Ribeira, também pode chover no fim da tarde e no começo da noite. Em Registro, a máxima fica nos 24 graus. Nas cidades da Baixada Santista, a tarde de segunda-feira terá tempo fechado. Deve chover em áreas isoladas. Em Santos, os termômetros marcam até 25 graus. Pancadas de chuvas devem acontecer em todo o Vale do Paraíba a partir do fim da tarde de hoje. Em São José dos Campos, a mínima foi de 7 graus, a máxima não passa dos 20. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Eu espero vocês amanhã, terça-feira, a partir do meio-dia. Até lá!